Olá, show a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Vamos ler Lucas, capítulo 7 ao 9. Capítulo 7, partiu leitura. Quando acabou de proferir todas estas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, de quem era muito estimado, e estava doente, quase à morte. O centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogavam-lhe com instância, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ia, pois, Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião uns amigos a dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Dize, porém, uma palavra, e seja o meu servo curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E voltando para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo com saúde. Pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Ora, os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando a dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora curou a muitos de doenças e de moléstias e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide e contai a João o que tens visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. E tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que tragem roupas preciosas e vivem em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João,
Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Mas os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus, quando a si mesmos, não sendo batizados por ele. A que, pois, compararei os homens dessa geração? E a que são semelhantes? São semelhantes aos meninos que sentados nas praças, gritam uns para os outros: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, o Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um comelão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Um dos fariseus convidou-o para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e o enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com o bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que convidara falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que toca, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com as suas lágrimas os regou, e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Capítulo 8. Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os 12, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Ora, juntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: saiu o semeador a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, porque não havia umidade. E outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo com ela os espinhos sufocaram-na. Mas outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Perguntou-lhe então os seus discípulos o que significava esta parábola. Respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. É, pois, esta a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não suceda que, crendo,
sejam salvos. Os que estão sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas estes não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites desta vida, e não dão fruto com perfeição. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com algum vaso, ou põe debaixo da cama, mas a põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa encoberta que não haja de se manifestar, nem coisa secreta que não haja de se saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até aquilo que parece ter lhe será tirado. Vieram então ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Foi-lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. Ora, aconteceu um certo dia que entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passamos a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: quem, pois, é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Apontaram a terra dos Gerazenos, que está de fronte da Galileia. Logo que saltou em terra, saiu-lhe ao encontro um homem da cidade, possesso de demônios, que havia muito tempo não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu a Jesus, gritou e postou-se diante dele, com grande voz exclamou: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele, e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas ele, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, que lhes permitisse entrar neles, e lhe permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago, e afogou-se. Quando os pastores viram o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Saíram, pois, a ver o que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, a cujos pés acharam sentado, vestido e em perfeito juízo, o homem de quem havia saído os demônios, e se atemorizaram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhes como fora curado o endemoniado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor, pelo que ele entrou no barco e voltou. Pedia-lhe, porém, o homem de quem havia saído os demônios que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: volta para a tua casa, conta tudo quanto Deus te fez. E ele se retirou, publicando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe fizera. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única de cerca de 12 anos, que estava à morte.
Enquanto, pois, ele ia, apertavam-no as multidões. E certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, por ninguém pudera ser curada, chegando-se por detrás, tocou-lhe a orla do manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Perguntou Jesus: quem é que me tocou? Como todos negassem, dizendo-lhe Pedro: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Mas disse Jesus: alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não passara despercebida, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como fora imediatamente curada. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe: não temas, crê somente e será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Riram-se dele, sabendo que estava morta. Então ele, tomando a mão, exclamou: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente. Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele mandou-lhes que a ninguém contasse o que havia sucedido. Capítulo 9. Reunindo-se os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças. Enviou-lhes a pregar o reino de Deus e fazer curas. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, nela ficai, e dali partireis. Mas onde quer que não vos receberes, saindo daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Saindo, pois, os discípulos percorreram as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou muito perplexo, porque diziam uns: João ressuscitou dos mortos, e outros: Elias apareceu, e outros: um dos antigos profetas se levantou. Herodes, porém, disse: a João eu mandei degolar. Quem é, pois, este a respeito de quem ouço tais coisas? E procurava vê-lo. Quando os apóstolos voltaram e contaram-lhe tudo o que havia feito, e ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, percebendo isso, seguiram-no. E ele as recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Ora, quando o dia começava a declinar, aproximando-se os 12, disseram-lhe: despede a multidão para que, indo às aldeias e aos sítios em redor, se hospedem e ache o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. Responderam eles: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós formos comprar comida para todo este povo, pois eram cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os reclinar-se em grupos de cerca de 50 cada um. Assim o fizeram, mandando que todos se reclinassem. E tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou e partiu, os entregava aos seus discípulos para os porem diante da multidão. Todos, pois, comeram e se fartaram, e foram levantados do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Enquanto ele estava orando à parte, acharam-se com ele somente seus discípulos, e perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: uns dizem João o Batista, outros Elias, e ainda outros que um dos antigos profetas se levantou. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus.
Jesus, porém, advertindo-os, mandou que não contasse isto a ninguém. E disse-lhes: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto, e que ao terceiro dia ressuscite. Em seguida dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Mas em verdade vos digo, alguns há dos que aqui estão, que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Há cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. Ora, Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono, despertando, porém viram a sua glória e os 2 varões que estavam com ele. E quando estes se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos nós aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que diziam. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu e se atemorizaram ao entrarem na nuvem. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Ao soar esta voz, Jesus foi achado sozinho, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, veio ao encontro uma grande multidão, e eis um homem dentre a multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que tenho, pois um espírito se apodera dele, fazendo gritar subitamente, convulsiona-o até escumar, e mesmo depois de o ter quebrantado, dificilmente o larga. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. E ainda quando ele vinha chegando, o demônio o derrubou e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos se maravilhavam da majestade de Deus e admiravam-se todos de tudo quanto Jesus fazia, e disse ele a seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam esta palavra, cujo sentido lhes era encoberto, para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, percebendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança e pô-la junto de si e disse-lhes: Qualquer que receber esta criança em meu nome, a mim me recebe; qualquer que me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós todos é o menor, esse é o grande. E disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e lhe proibimos, porque não segue conosco. Respondeu-lhe Jesus: Não o proibais, porque quem não é contra vós é por vós. Ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si, e indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias também fez?
Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro disse: Segue-me. E a outra disse: Segue-me. Ao que este respondeu: Permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Diz também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva e venha fazer parte da nossa família. Também quero convidar você, seja membro do nosso canal. Temos 3 opções: bronze, prata e ouro. Qualquer uma delas que você escolher estará ajudando o nosso canal e o nosso ministério. Também no final do vídeo tem o nosso QR Code. Você pode escanear e fazer a sua oferta de qualquer valor e ajudar o canal e o nosso ministério. Deus te abençoe e até a próxima leitura, se assim Deus nos permitir.